Já parou para pensar por que algumas pessoas alcançam resultados extraordinários enquanto a maioria fica pelo caminho? A verdade é dura. Não é sorte, não é talento e muito menos destino. É mentalidade. E se eu te disser que tudo o que você aprendeu sobre vencer pode estar errado? Que a chave não está em esperar motivação, mas em construir uma mente tão forte que nada consiga te parar? Kobe Bryant sabia disso melhor do que ninguém. Enquanto muitos buscavam atalhos, ele cultivava princípios que a maioria evita porque parecem difíceis demais. Só que aqui está o ponto contraintuitivo. Quanto mais você abraça a disciplina, o foco e até o sacrifício, mais liberdade conquista. Parece polêmico, eu sei, mas o que realmente prende as pessoas não é o esforço, é a falta dele. E o mais surpreendente é que os resultados não demoram tanto quanto você imagina. Em apenas 7 dias, aplicando alguns dos conselhos que você vai ouvir aqui, já é possível perceber mudanças reais, mais clareza, mais confiança e aquela sensação de que finalmente está no controle. Não é papo motivacional vazio, é prática comprovada por quem viveu no mais alto nível de pressão e entregou resultados. Então, se você já se cansou de viver no automático, preso em desculpas e acreditando em fórmulas mágicas, fica comigo até o fim. Porque o que você vai descobrir aqui pode virar uma chave tão poderosa que nunca mais verá a vida da mesma forma. Desde muito jovem, Kobe enxergava o mundo como uma imensa biblioteca aberta. Nada passava despercebido. Um gesto de Michael Jordan, um detalhe da postura de Magic Johnson, até mesmo a forma como jogadores menos conhecidos se movimentavam em quadra. Ele acreditava que todo detalhe escondia uma lição e que a diferença entre o comum e o extraordinário estava justamente nessa curiosidade incansável. Quem deseja ser grande precisa aprender a se tornar um eterno estudante da vida, com olhos atentos a cada mínimo detalhe. Quando alguém adota essa mentalidade, deixa de ver apenas coisas acontecendo e começa a enxergar oportunidades de aprendizado em tudo. Um erro no trabalho vira uma aula prática de como melhorar. Uma conversa com um desconhecido pode trazer uma ideia que revoluciona seu caminho. Kobe fazia isso com o basquete, mas você pode aplicar no dia a dia. Ao assistir uma entrevista, anote frases que te inspiram. Ao ver um filme, perceba como os personagens lidam com os desafios. Isso é treinar os olhos para captar lições escondidas. E não se trata só de observar, mas também de buscar referências ativamente. Kobe mergulhava em vídeos de partidas antigas, como se estivesse garimpando ouro. Para alguém comum, pode ser trocar horas de redes sociais por leituras transformadoras, como A Guerra da Arte, de Steven Pressfield, ou Mindset, de Carol Dweck. São livros que não apenas informam, mas remodelam a forma de pensar. A obsessão pelo aprendizado não é sobre quantidade, mas sobre intensidade e profundidade no que se escolhe estudar. A grande verdade é que quando você coloca essa lente de aprendiz constante, a vida se torna uma fonte infinita de evolução. Nada é inútil, nada é desperdiçado. Tudo se transforma em material de crescimento. Mas atenção, essa obsessão exige disciplina, porque não adianta aprender se não houver ação. Kobe não só absorvia conhecimento, ele aplicava, testava e corrigia em tempo real. E é justamente nesse ponto que sua história nos leva para outro pilar fundamental, a ética de trabalho inquebrável, onde aprendizado e prática se fundem num só caminho. Kobe entendia algo que poucos realmente compreendem. Não é sobre fazer muito de vez em quando, mas sobre fazer sempre, todos os dias, mesmo quando a vontade não aparece. Sua ética de trabalho era como um motor que não desligava. Enquanto outros atletas dormiam, ele já tinha feito centenas de arremessos antes do café da manhã.
Esse nível de dedicação mostra que a diferença entre bom e lendário não é talento, mas constância. E convenhamos, quantas vezes a gente desiste justamente porque falta consistência? Agora, não pense que se tratava apenas de repetir treinos mecanicamente. Kobe sabia identificar suas fraquezas e criava estratégias específicas para superá-las. Se percebia falta de força nas pernas, treinava saltos explosivos. Se a velocidade das mãos estava abaixo do ideal, montava exercícios para refinar reflexos. Essa inteligência aplicada ao esforço é o que realmente gera evolução. No dia a dia, isso pode significar estudar mais matemática, se ela trava sua carreira, ou focar em melhorar a comunicação, se ela te impede de liderar. Um detalhe poderoso é que ele nunca buscava atalhos. Não havia desculpa, nem reclamação. Lesionado ou cansado, adaptava os treinos à condição do corpo, mas não deixava de praticar. É como alguém que, mesmo sem tempo, encontra 15 minutos para aprender uma nova habilidade por dia, seja tocar violão, aprender inglês ou investir no mercado financeiro. O segredo é: adapte, mas nunca pare. Quem espera o momento perfeito acaba preso na ilusão de que amanhã será melhor. A ética de trabalho de Kobe era tão inquebrável que até os colegas de equipe se sentiam desafiados a melhorar só por estarem ao lado dele. E esse efeito contágio é inevitável. Quando alguém trabalha com intensidade e propósito, inspira quem está por perto. No fundo, a disciplina não serve apenas para elevar o indivíduo, mas também para transformar o ambiente. Essa mentalidade de compromisso absoluto com a prática nos leva a outro aspecto fascinante: como ele preparava sua mente antes dos jogos, criando um verdadeiro ritual mental para entrar em cena. Antes de cada partida, Kobe não entrava em quadra como qualquer jogador comum. Ele se colocava numa espécie de jaula mental, um estado de foco absoluto onde nada externo tinha importância. Era como se desligasse o mundo, os comentários da imprensa, as críticas e até as próprias inseguranças. Ali só existiam ele, a bola e a cesta. Essa capacidade de entrar no personagem lembra muito um ator que ensaia para viver um papel. Mas no caso dele, o papel era a vitória. Esse tipo de preparação mental não é privilégio de atletas. Um estudante pode, por exemplo, criar um ritual antes das provas, desligar o celular, respirar fundo por 2 minutos, revisar mentalmente os pontos mais importantes. Um palestrante pode visualizar a plateia atenta antes mesmo de subir ao palco. São pequenas práticas que ajudam a mente a se condicionar para dar o máximo, em vez de se perder no barulho ao redor. Kobe fazia isso de forma quase mística, transformando o momento do jogo em uma experiência de entrega total. O curioso é que, ao observar esse comportamento, percebe-se que não há espaço para distração quando a meta é grande. Ele não jogava para agradar torcida ou calar críticos, mas para executar o que havia treinado. E essa clareza elimina pressões desnecessárias. Quantas vezes, na vida real, as pessoas travam porque estão pensando mais na opinião dos outros do que na tarefa em si? Kobe nos ensina que foco absoluto é colocar a energia só no que importa. Essa mentalidade no jogo fazia com que cada desafio fosse encarado como oportunidade e não como ameaça. Lesões, derrotas ou erros não tiravam sua concentração. Eram apenas obstáculos no percurso. Essa resiliência emocional era a base para sua força interior. E é justamente ela que abre espaço para entendermos o próximo pilar: a capacidade de superar críticas e dificuldades sem perder o equilíbrio. Kobe nunca foi imune a falhas, críticas ou momentos ruins, mas o que o diferenciava era a forma como reagia a eles. Em vez de se afundar no erro, ele analisava com frieza, quase como um cientista diante de um experimento que não deu certo.
Errava, estudava o erro, ajustava e voltava ainda mais forte. Isso é algo que qualquer pessoa pode aplicar. Ao falhar em uma entrevista de emprego, em vez de se culpar, pergunte-se: o que posso melhorar da próxima vez? Essa simples mudança de postura já transforma derrota em aprendizado. A força emocional de Kobe também se manifestava diante das pressões externas. Críticas pesadas da mídia, cobranças de torcedores, comparações constantes com outras lendas. Nada disso o abalava. Ele não permitia que a opinião alheia definisse seu valor. Essa habilidade é rara, porque a maioria das pessoas vive em função da aprovação dos outros. Imagine se, em vez disso, você construísse uma confiança interna tão sólida que a crítica fosse apenas combustível para evoluir. É importante lembrar que ele enfrentou lesões sérias, dores intensas e até períodos de queda de desempenho. Mas, ao invés de se render, usava cada obstáculo como uma prova de resistência. Quem já passou por uma dificuldade financeira ou uma perda pessoal sabe como é fácil sentir que tudo acabou. O exemplo de Kobe mostra que a dor pode ser temporária, mas a resposta a ela pode construir uma força eterna. Essa mentalidade o tornava praticamente indestrutível no psicológico. Afinal, não era a ausência de falhas que o fazia grande, mas a forma como reagia a cada uma delas. E quando alguém aprende a usar os erros como trampolim, naturalmente começa a enxergar as escolhas e os sacrifícios necessários para manter o foco no objetivo maior. Exatamente o que guiava Kobe em sua vida pessoal e profissional. Kobe entendia que não há vitória sem renúncia. Enquanto muitos jogadores aproveitavam férias, festas e momentos de descontração, ele estava treinando, estudando e preparando-se para ser o melhor. Sua vida era pautada por escolhas duras, que a maioria não teria coragem de sustentar. É como alguém que decide abrir mão de noites em claro, em baladas para estudar ou construir um negócio. O sacrifício dói no curto prazo, mas traz frutos que ninguém pode tirar depois. Ele não via essas renúncias como perdas, mas como investimentos no próprio futuro. Não estar com amigos em viagens ou deixar de relaxar em momentos sociais era parte do preço para alcançar o topo. Essa mentalidade pode parecer radical, mas quantos não desistem de grandes sonhos justamente porque não querem abrir mão de prazeres imediatos? O jogo da vida exige priorizar. Ou você alimenta sua meta ou alimenta suas distrações. É claro que esse caminho não é para todos, e ele sabia disso. Muitos julgavam suas escolhas, chamavam de exagero ou obsessão. Mas a verdade é que ninguém se torna referência mundial sem pagar o preço do isolamento e da disciplina extrema. A pergunta é: qual o preço você está disposto a pagar? Um exemplo simples: se seu objetivo é ter saúde plena, talvez precise sacrificar o fast food frequente e priorizar treinos regulares. Esses sacrifícios não eram apenas individuais, mas também um recado para quem o observava. Ao escolher o basquete acima de tudo, Kobe mostrava que estava disposto a viver sem arrependimentos futuros. Essa clareza inspirava outros e conectava-se diretamente ao modo como ele liderava em quadra. Não apenas com palavras, mas com exemplos concretos, mesmo nos momentos de maior dor. Kobe sabia que liderar não era apenas mandar ou falar bonito, mas agir na frente, dando o exemplo em cada detalhe. Em um jogo contra o Toronto Raptors, mesmo lesionado, entrou em quadra porque não aceitava a ideia de deixarem dizer que ele havia fugido do desafio. Essa postura mostrava que, para ele, honra e responsabilidade vinham antes do próprio conforto. E isso vale em qualquer área. Um líder que assume responsabilidades em momentos difíceis inspira confiança automática em quem o segue. O episódio mais emblemático foi quando rompeu o tendão de Aquiles. Qualquer pessoa normal sairia imediatamente da quadra, mas ele permaneceu e acertou 2 lances livres antes de sair.
Esse gesto, aparentemente pequeno, transmitiu uma mensagem gigante. Não importa o tamanho da dor, cumpro o meu papel até o fim. Imagine aplicar isso na vida profissional. Terminar uma tarefa crucial mesmo em meio às dificuldades. Mostrar consistência onde a maioria desistiria. Essa forma de liderar não precisava de discursos motivacionais. Bastava observá-lo em ação para entender que a verdadeira liderança é silenciosa, mas poderosa. Ele não exigia nada dos companheiros que não estivesse disposto a fazer antes. Isso criava respeito, até mesmo entre adversários, porque todos sabiam que Kobe carregava uma chama de responsabilidade rara de se ver. Esse estilo de liderança se estendeu para fora das quadras, e quando deixou o basquete, não abandonou essa mentalidade. Ao contrário, levou-a para os negócios e para os projetos criativos que decidiu abraçar, mostrando que a liderança exemplar não termina quando a carreira muda de cenário, mas acompanha em qualquer novo desafio. Após se aposentar da NBA, Kobe mostrou que sua mentalidade não era limitada às quadras. Ele aplicava a mesma disciplina e foco em seus projetos empresariais e criativos. Ao avaliar novos investimentos, não olhava apenas para números, mas para a cultura, a obsessão e a capacidade de inovação das pessoas envolvidas. Ele sabia que grandes ideias só prosperam em ambientes de excelência. Essa visão pode servir para qualquer pessoa. Antes de entrar em um trabalho ou parceria, avalie se aquele ambiente realmente respira crescimento. Ele também acreditava em cercar-se de pessoas que se desafiavam constantemente do mesmo jeito que ele fazia no esporte. Em vez de buscar conforto ou facilidade, procurava ambientes onde fosse provocado a pensar maior. Esse é um detalhe que transforma a vida de qualquer um. Estar perto de quem expande, não de quem limita. Basta observar. Se o grupo ao redor só reclama, a tendência é que você faça o mesmo. Mas se todos buscam soluções, sua mente começa a operar em outro nível. Nos negócios, Kobe era tão incansável quanto em treinos. Estudava profundamente as áreas em que investia, buscando compreender o jogo de dentro para fora. Para ele, o erro mais comum das pessoas era entrar em algo apenas pelo brilho do retorno financeiro. Ele buscava impacto, propósito e inovação. Um exemplo prático seria alguém que, em vez de abrir um negócio apenas pelo lucro, busca resolver um problema real das pessoas. Isso cria solidez e valor duradouro. Sua mentalidade nos negócios deixava claro que o que vale no esporte também vale na vida. Disciplina, foco e capacidade de se superar. Kobe acreditava que vencer não era apenas sobre levantar troféus, mas sobre viver sem arrependimentos, se superar todos os dias e liderar pelo exemplo. E é justamente esse conjunto de lições que faz da mentalidade de um vencedor algo aplicável em qualquer área da vida.